Olá, meu querido estudante que está aqui acompanhando esse curso gratuito de redação para o Enem, um passo a passo que vai te levar até o 900 mais e, claro, até a sua aprovação, que é o mais importante. Eu sou o professor Maicon, sou professor de redação e estou aqui te mostrando como você pode fazer nesse curso completo para estudar a redação e mandar bem no Enem, tá? Se você caiu de paraquedas aqui nessa terceira aula, nós já vimos algumas coisas na aula 1 e na aula 2. Na aula 1, por exemplo, a gente viu como estudar a redação, eu me apresentei um pouquinho para você entender quem sou eu, tá? Então, se você caiu de paraquedas nessa aula, volta lá para a aula 1 que eu tenho certeza que tem muita coisa legal para que você possa entender como estudar e como usar esse curso aqui no YouTube, tá? Na aula 2, nós já falamos um pouquinho mais sobre o que é o texto dissertativo argumentativo, esse gênero cobrado pelo INEP, pelo Enem, tá? Também falei sobre as 5 competências, falei um pouquinho sobre cada uma dessas competências, que afinal de contas é a base que o corretor utiliza para corrigir o seu texto, né? Para ver se você vai poder tirar 900 mais, 920, 940, tá? E além das 5 competências, eu também te mostrei tudo aquilo que zera a sua redação. Todas as coisas que se você fizer, sua redação nem vai ser corrigida no restante dela, tá? Você zeraria a redação e estaria de fora da maior parte dos processos seletivos que nós temos por aí, tá? Porque zerar a redação normalmente é um critério eliminatório, tá? Mas na aula de hoje nós não vamos falar sobre isso, nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura fundamental da redação do Enem. Ou seja, o que a sua redação precisa ter para que você possa ter uma redação muito bem avaliada no Enem. Tá? Essa estrutura fundamental ela não saiu da minha cabeça, não saiu das vozes da minha cabeça, ela saiu dos textos nota 1000 dos últimos anos. Todos os anos eu leio redações nota 1000, tá? Eu analiso essas redações e eu tento fazer o caminho que todo estudante que tirou 1000 fez, tá? E normalmente eu chego nessa estrutura que eu estou mostrando para vocês aqui, que eu chamo de estrutura fundamental da redação do Enem. Então, o que nós teremos na aula de hoje? Tá? Nós vamos entender o que é a macroestrutura, tá? Algo que você já conhece, bem comum para o seu dia a dia, você já viu isso na escola com certeza, tá? Mas além da macroestrutura, o que é a microestrutura? Que normalmente não te ensinam no colégio, o professor não vai chegar nesse nível de aprofundamento, que é o que deve ter o seu parágrafo para você poder fazer um bom texto, tá? Então a gente vai ver microestrutura da introdução, microestrutura do desenvolvimento, microestrutura da conclusão, ok? Sem mais delongas, para nós compreendermos, tá, essa microestrutura, nós temos que entender algo mais amplo, que é o gênero textual e a tipologia textual do texto cobrado pelo Enem, tá? O texto que você vai fazer, ele está dentro de um aspecto mais amplo da linguística textual. Então a gente vai entender um pouquinho que aspecto é esse, tá? Quando a gente fala de linguística textual, tá? Quando nós falamos aí de texto, nós temos que entender que existem tipos textuais e que existem gêneros textuais, ok? Talvez até hoje você não entendeu direito essa diferença entre um e outro. Então vamos lá. Os tipos textuais, eles são limitados, eles são mais estáveis. Digamos, vamos entender que para uma construção de uma casa, por exemplo, eu tenho uma certa estrutura que eu não posso seguir. Se eu fujo dessa estrutura, eu mudo o tipo de casa. Então, se eu faço uma estrutura, eu tenho uma casa. Se eu mudar a estrutura, eu já não tenho casa, eu já tenho um apartamento, eu já tenho um edifício. Então, ela é uma estrutura que vai me dar uma base para o meu gênero textual. Então, alguns tipos de texto. Eu tenho texto narrativo, eu tenho texto argumentativo, eu tenho texto expositivo, eu também tenho texto que ele é, vamos lá, narrativo, argumentativo, expositivo, descritivo, injuntivo
injuntivo. E vou colocar aqui no cantinho o diálogo também. Vou colocar aqui, diálogo, ok? Então, esses são alguns dos tipos de texto que nós temos. Obviamente, eu não vou aprofundar, tá? Porque não é o nosso objetivo. Mas só para você ter uma ideia. Então, o texto narrativo, ele vai ter o quê na sua estrutura? Quando eu falo de texto narrativo, provavelmente você já lembra de uma história, você já lembra que tem personagens, que tem enredo, que tem um clímax, que tem um desfecho, que há diálogos entre esses personagens. Note que já te remete a uma certa estrutura de texto, que quando ela é alterada, ela deixa de ser um texto narrativo. Então, essa tipologia ela é importante para a gente compreender algumas coisas. Só que a tipologia ela é uma base. Tá? O que de fato nós construímos é um gênero textual. Então, quando eu falo, por exemplo, de texto narrativo, eu posso falar de conto, eu posso falar de mini conto, eu posso falar de romance, eu posso falar de novela, eu posso falar de vários gêneros, tá? Que são basicamente infinitos. Então, quando a gente pensa em tipologia textual, eu tenho basicamente essas tipologias que eu coloquei aqui. Agora, quando eu falo de gênero, eu não tenho limites para gêneros. Por quê? O gênero textual, ele vai acompanhar o desenvolvimento da sociedade. Então, ele vai se organizando e vai criando novos gêneros. Há 100 anos atrás, não faria sentido em eu falar, por exemplo, de um gênero Twitter, um tweet. O tweet é um gênero textual, né? Ou uma conversa de WhatsApp. Ela é um gênero textual, ela tem uma estrutura, ela tem uma certa estabilidade textual, tá? Então, eu tenho um certo gênero. Mas não faria sentido, por quê? Porque não existia essa tecnologia naquela sociedade. Por isso, os gêneros são ilimitados e vão se modificando com o tempo, tá? Só para a gente exemplificar, então, quando eu falo de texto narrativo, eu posso falar de conto. Quando eu falo de texto argumentativo, eu posso falar de artigo de opinião, que é um tipo de gênero argumentativo, tá? Eu posso falar num texto expositivo aqui de notícia. Um texto descritivo, eu posso ter, por exemplo, um relato de uma viagem. O texto injuntivo, tutorial, receita, tá? Diálogo, eu posso usar aqui a conversa no WhatsApp como um gênero textual. Então, tudo que eu vou marcar aqui para você de azulzinho, ó, se remete a gêneros textuais, tá? Quando nós pensamos em vestibular e em Enem, nós temos um gênero textual bem específico, que é o gênero dissertativo, argumentativo, certo? Porque eu preciso expor algo, dissertar sobre algo, mas eu preciso aqui argumentar sobre um ponto de vista. Argumentar sobre um ponto de vista. Esse ponto de vista nós chamamos de tese, ok? Então, é importante que a gente entenda isso, tá? Por quê? Porque eu conhecendo o gênero, eu sabendo qual é o gênero dissertativo argumentativo que eu vou estar lidando, eu já começo a pensar numa certa estrutura desse gênero. Eu já começo a compreender o que este gênero precisa ter. Então, por exemplo, quando eu falo do gênero dissertativo argumentativo, eu necessariamente preciso de um ponto de vista. Porque como que eu vou argumentar sobre algo que eu não me posicionei? Eu vou defender o quê? Esse argumento está defendendo o quê? Então é importante eu ter esse conhecimento do gênero textual, mesmo que de forma mais abrangente, para eu entender o que meu texto precisa ter, para que eu não fuja do gênero textual. Lembrando, se você fugir do gênero textual, você zera a sua redação. Ou você acaba perdendo muitos pontos quando você faz, por exemplo, uma redação que ao invés de ser argumentativa, ela é muito expositiva.
Professor, mas eu sempre tenho esse problema. Muitos corretores comentam, eu tenho um texto muito expositivo, tenho um texto muito expositivo. Por quê? Porque você só apresenta informações, você não se posiciona sobre essa informação, você não deixa claramente claro aquilo que você está defendendo. Então é importante você conhecer o gênero textual para que você possa fazer sim um bom texto. E quando a gente fala desse conhecimento do gênero textual, nós estamos falando em conhecer a macroestrutura desse texto, tá? O que é muito simples, nem vou perder muito tempo aqui, porque nada mais é do que quando a gente fala de introdução, então o gênero dissertativo argumentativo, a grande maioria deles, né, vai exigir introdução, vai exigir um desenvolvimento e vai exigir uma conclusão. Ok. Nada novo sobre o sol, certo? Então, aqui eu tenho o início, o meio e o fim do meu texto, tá? Aqui, na introdução, eu vou ter que ter uma certa característica em que pelo menos eu vou apresentar o tema para o meu leitor, certo? Além do tema, eu vou apresentar a minha tese, tá? Eu vou expor de uma maneira mais geral sobre aquilo que eu vou falar e qual vai ser o meu posicionamento. Já vou indicar o meu posicionamento para o leitor. No desenvolvimento, eu vou argumentar, eu vou defender a minha tese. Então, se eu tenho uma tese, eu vou ter que defender essa tese. Como eu vou fazer isso? Por meio de uma argumentação, por meio de uma fundamentação, tá? E aqui na conclusão é o fechamento do meu texto, ok? Esse fechamento, de maneira geral, de maneira genérica, ele não exige uma proposta de intervenção. Isso é uma coisa que é muito específica do Enem, tá? Mas aqui eu estou falando do gênero como um todo. Então, nesse gênero como um todo, nessa estrutura mais macro, eu vou ter apresentação do tema, tese, argumentar e defender com base nessa tese, né? E um fechamento. Quando a gente fala do Enem, esse fechamento exige uma proposta de intervenção para o meu problema, ok? Mas até aqui, nada muito novo. Provavelmente em qualquer escola que você tenha estudado, você viu essa estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que qual é o grande problema? Normalmente ficamos por aí. Ah, o professor fala, na introdução você tem que apresentar o tema, você tem que fazer uma apresentação e colocar lá seu ponto de vista. Ele para aqui onde que eu te expliquei, exatamente. E ele não te mostra quais são as partes que vão compor essa introdução. O que vai compor esse desenvolvimento, essa argumentação, como ela vai funcionar dentro do seu texto. Então, essa construção é o que eu costumo chamar de microestrutura, tá? Então, a microestrutura, ela nada mais é do que as partes do seu parágrafo. Então, vamos imaginar que você tem aqui um texto, esse texto tem 3 parágrafos, certo? Então, a microestrutura, ela está aqui. O que tem que ter no seu parágrafo de introdução? Nesse parágrafo, o que você vai fazer? Como que você vai estruturar esse parágrafo? É isso que nós vamos ver agora. Então, antes da gente chegar, me conta o seguinte. Você já viu essas microestruturas na sua escola, onde você estudou? Você já conseguiu analisar um texto olhando essas microestruturas? Quando você bate o olho numa redação nota 1000 do Enem ou numa redação do Enem, você consegue perceber essas microestruturas? Comenta aqui no vídeo para mim, para a gente bater um papo sobre isso depois, tá? Vou responder todos os comentários. Então vamos lá, falando um pouquinho da microestrutura da introdução, tá? Conforme eu já comentei com vocês, meus queridos, deixa eu colocar aqui, introdução, tá? O que nós temos que apresentar na introdução da redação do Enem? Como é que essas redações que tiram nota 1000 fazem a sua introdução na grande maioria das vezes? Então, o primeiro ponto, vou colocar um ponto A aqui, é a contextualização
visualização, tá? Você está fazendo uma apresentação, ok? Vou colocar aqui a apresentação do tema, não. Vou colocar, senão vai confundir, tá? Mas você está fazendo uma apresentação de um contexto, essa é a palavra. De um contexto geral, tá? Para introduzir ali o tema na sequência. Então, é uma contextualização. Você tem que saber contextualizar o seu texto. Eu costumo brincar, a contextualização, a introdução, ela é a mesma coisa quando você está conhecendo uma pessoa, quando você está conhecendo o cheiroso e a cheirosa, né? Você chegou num lugar, você vai ver qual que é o contexto. Pô, o contexto é uma festa? Opa, tenho chance. Pô, o contexto é um funeral? Pô, não dá, né? Fica ruim. Então, contextualização é você entender esse panorama mais geral. Quando você consegue entender esse panorama, aí você começa a avançar. Então, qual é o segundo passo? Você viu que você está lá na festa, chegou, tá ótimo, o contexto tá bacana. Passo B é o quê? Apresentar o tema. Então, vamos lá. Partindo da nossa analogia, você chegou na festa, vai conhecer, né, a menina, o garoto. Primeiro você tem que fazer o quê? Viu o contexto. Opa, o contexto está favorável. Agora você vai se apresentar. Ele tem que saber quem é você. No caso, ele quem? No nosso texto? O leitor. O leitor tem que saber do que você vai falar. Ele tem que entender qual é o tema que você vai falar. Aí a importância de apresentar o tema, tá? Aí você vai mostrar aquilo que você quer falar de uma forma já mais específica, dentro de um recorte de um assunto, ok? Já vimos também a diferença entre assunto e tema, tá? E como não tangenciá-los, ok? Vamos lá para a nossa terceira parte. Já se apresentou? Agora sim, você vai fazer o quê? Montar sua tese, seu ponto de vista. Você vai mostrar para que você veio. Então chegou, se apresentou, falou quem é você, tal, da onde você veio, parari, parará. Agora você vai começar a demonstrar. Você tem um outro interesse? Você tem um certo tipo de interesse? Não, só quero bater um papo, é só amizade. É aqui na tese que você vai mostrar o seu posicionamento. Você vai demonstrar o que você quer no seu texto. Por isso é importante a tese no texto dissertativo argumentativo, porque ele é a sua posição, aquilo que você vai defender, ok? Dentro da nossa estrutura, tá? Eu vou te mostrar e te ensinar a fazer uma tese sempre dividida em parte 1 e parte 2, tá? Por quê? Porque aí eu já vou dar um fôlego para o meu desenvolvimento. Eu já vou demonstrar nessas teses aquilo que eu vou desenvolver. Por isso eu divido ela em duas partes, porque eu vou fazer 2 parágrafos de desenvolvimento ali no futuro. Esse é o comum, né? O texto nota 1000 do Enem, pode ver, na maior parte das vezes possui 4 parágrafos. Um de introdução, um de desenvolvimento, um segundo parágrafo de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão. Perfeito? Essa, então, é a nossa estrutura da introdução. Eu gosto de falar que tem aqui, vou colocar aqui no cantinho, um fechamento opcional que você pode fazer, tá? Um fechamento do parágrafo. Que ele vai fazer o quê? Ele só vai reafirmar, né? Demonstrando a importância de se falar nesse assunto. Por quê? Por que eu coloco o fechamento aqui? Porque ele pode ser uma boa estratégia, tá? Imagina que você é um aluno que tem uma letra muito pequenininha. E é normal, natural. Aí você escreve, o texto sobra muito espaço. Opa, você pode colocar aqui no fechamento da introdução uma ou duas linhas, que não vai ter problema algum. Vai só complementar o seu texto tranquilamente. Agora não, eu sou um aluno que tem uma letra muito grande, normalmente falta espaço de linha. Tira essa parte. Esse fechamento, ele é opcional, tá? Ele não é obrigatório no seu texto. Você pode colocar se você quiser. Se você não quiser, você retira, ok? Falado da introdução, vamos para o desenvolvimento. Ou melhor, perdão, eu vou trazer aqui um exemplo de uma introdução nota 1000. Ó, tô atropelando as coisas hoje. Então, eu vou ler para vocês um exemplo de uma introdução nota 1000 para você começar a identificar todas essas partes, ok? Então, vou fazer a leitura aqui para você rapidamente e aí você já vai
Espero que você esteja anotando tudo isso que eu estou falando, tá? É importante você anotar. Aí você já vai notando essas diferenças. O tema era o estigma associado às doenças mentais no Brasil. No livro, O Papel de Parede Amarelo, é narrada a história de uma mulher que passa a apresentar uma constante tristeza e, por isso, isola-se do convívio social. Contudo, esses sinais de má saúde mental são ignorados pelo marido da personagem, resultando no desenvolvimento de uma condição psicológica incapacitante na protagonista. Notem que até aqui eu não sei exatamente do que ela vai falar. Eu já tenho uma certa ideia. Por quê? Porque ele está me levando a falar alguma coisa relacionada à saúde mental e trouxe para isso um repertório. Então, uma dica muito boa é: tente na contextualização trazer um repertório já produtivo para o seu texto, porque aí você já garante pontos da competência 2, ok? Vamos lá então para a segunda parte da introdução. Fora da ficção literária, então note que aqui ele faz uma ponte, uma atualização. Por que essa atualização é importante? Porque eu não estou falando de ficção, eu estou falando de algo da atualidade. Então eu preciso trazer essa contextualização para o momento atual. Mesma coisa se eu for fazer uma alusão histórica, por exemplo, que são algumas estratégias de contextualização, tá? Fora da ficção literária, o drama descrito é comparável com a realidade de muitos brasileiros, os quais, ao apresentarem sintomas de doenças mentais, são discriminados pela sociedade, em razão do estigma que associa seu sofrimento à fraqueza ou à anormalidade. Notem aqui, meus queridos, que de alguma maneira, tá? Ele tá pegando o quê? Estigma, que está aqui no tema. Olha como ele vai colocando, ó, associa. Olha como eu tenho aqui vários sinônimos numa construção. Professor, mas precisa ser necessariamente sinônimo? Não, você poderia colocar às vezes o tema da maneira como ele está escrito, sem problema algum, tá? Mas muitas vezes você consegue colocar fazendo essa construção com sinônimos ou com as palavras ali que estão no tema, tá? E aqui eu tinha, né? Doenças mentais, doenças mentais. E note que eu estou falando aqui de muitos brasileiros, então eu estou falando do Brasil. Compreenda como é que ele fez a construção da apresentação do tema dele. A partir daí eu já sei que ele utilizou um contexto de uma ficção para fazer o quê? Para introduzir o tema que ele vai falar, que é um estigma, um preconceito sobre as doenças mentais entre os brasileiros, na realidade brasileira, ou seja, no Brasil. Nesse sentido, é pertinente destacar, olha só, descartar o desconhecimento do tema, aqui era destacar o desconhecimento do tema como causa e o agravamento de problemas de saúde como consequência. Então, aqui ele utilizou uma estratégia de causa e consequência, tá? Mas ele já dividiu em duas partes a tese dele. Uma parte de causa, que é o quê? Desconhecimento do tema sobre saúde mental. E uma segunda parte, que é uma consequência, que é o quê? O agravamento desses problemas de saúde. Então, notem que aqui eu tenho uma introdução perfeita, fechadinha. Professor, ele não fez o fechamento. Não precisou, por quê? Porque na apresentação do tema ele gastou várias linhas. Então ele não quis fazer esse fechamento e, como eu disse, tu não perde ponto por fazer isso, ok? Vamos conhecer agora um pouquinho sobre a microestrutura do desenvolvimento, tá? Nós vimos agora a estrutura da introdução, vamos analisar um pouquinho a microestrutura do desenvolvimento. Eu gosto muito de uma estratégia de desenvolvimento que usa tópico frasal. Então, primeira coisa que nós vamos fazer no parágrafo de desenvolvimento é utilizar um tópico frasal. Professor, nunca ouvi falar desse bicho aí. O que é um tópico frasal? O tópico frasal, na verdade, é a apresentação do que será abordado no parágrafo. Então, isso é tópico frasal. Pausa o vídeo se você nunca ouviu falar sobre isso ou se você não entende esse conceito e anota. Meus queridos, é importante você anotar. Tem muita gente que fala, não tem teoria no texto. Isso aqui que nós estamos vendo é teoria.
é estudo do texto. Então tem sim teoria, tem que anotar, tem que fazer esquema para você relembrar depois. Então não fica com essa coisa de que redação é só treino, não é só prática, porque não é. Já falamos sobre isso, tá? Então pega seu caderno e anota aí o que é o tópico frasal, tá? É a apresentação do tema. Como que você vai fazer seu tópico frasal? Ele é uma paráfrase da sua tese. Então, o tópico frasal é falar o que você vai defender com outras palavras, ok? Depois do tópico frasal, nós vamos ter a informação. Nós vamos começar a construir a nossa argumentação, tá? Só que aqui nós temos que tomar cuidado. Lembra que eu falei que às vezes você faz um texto muito expositivo? Por quê? Porque você traz muita informação e pouco comentário, pouco posicionamento, pouca visão crítica no seu texto. Então, as duas partes que vão compor a nossa argumentação é informação e um comentário crítico, ok? É a sua posição sobre essa informação, tá? A informação aqui, eu posso trazer dados, eu posso trazer repertório sociocultural, enfim, são informações sobre o tema que vão fundamentar o meu pensamento crítico. Então, quando eu fizer um comentário, eu vou trazer criticidade sobre a informação. É assim que eu vou colocar. Essa criticidade é o quê? É um posicionamento. Eu vou explicar. Eu vou explicar o porquê que aquela informação ela é relevante para a minha argumentação. Por que que essa informação ela contribui para defender o meu ponto de vista? Então não é jogar a informação simplesmente no texto e não fazer uma construção dessa informação. Eu preciso colocar a informação e preciso fazer um comentário utilizando essa informação, conectando a informação com o meu ponto de vista, com aquilo que eu estou defendendo. Então, né, eu estou falando de negligência do governo. Eu trouxe a Constituição, mas o que que essa Constituição se conecta com a negligência do governo? Então eu vou falar, segundo a Constituição de 88, blá, 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 o direito à saúde mental ele não está sendo respeitado. Mas por que que ele não está sendo respeitado? Ele não está sendo respeitado porque, apesar de todos estarem incluídos na Constituição, boa parte dos brasileiros não tem acesso a um sistema de saúde que possibilite tratamento, que possibilite diagnóstico das doenças mentais. É comum você ver pessoas que não têm atendimento quando se trata de assuntos assim. Enfim, você vai começar a construir o seu posicionamento relacionando o seu repertório, a sua informação, o seu dado, àquilo que você está defendendo. Você vai ter que dizer os motivos, né, de que a negligência governamental ela é um problema que reforça o estigma às doenças mentais. Entende como a gente vai construindo o nosso parágrafo? Aqui, novamente, é possível fazer um fechamento, tá? Mas esse fechamento também é opcional, ok? O que que é importante nós destacarmos, tá? Tanto o D1 mais o D2, eles usam a mesma estrutura, tá? Você não precisa modificar essa estrutura. Outra coisa importante, professor, eu gosto de começar pelo comentário. Então eu faço primeiro o comentário e somente depois eu trago uma informação. Tem problema? Não tem problema algum também. Pode fazer assim tranquilamente, tá? Então você vai fazer o seu comentário e vai trazer depois a informação para respaldar esse comentário. Também pode. O que fica mais fácil para você? Não sei. Você pode utilizar a estratégia. Por isso que também treinar, colocar em prática o texto é extremamente importante, tá? Vamos seguir então para um exemplo de desenvolvimento. Agora eu peguei o tema democratização de acesso ao cinema no Brasil, tá? Vamos lá, ó. Nessa linha de raciocínio, lembrando, aqui a gente não viu a introdução desse mesmo texto, tá? Então, estamos preocupados com as partes do parágrafo, tá? Nessa linha de raciocínio,
é fundamental ressaltar que a urbanização tardia e a constante gentrificação de espaços citadinos brasileiros são responsáveis pela permanência de costumes elitistas. Então, notem que aqui ele está trazendo um tópico frasal em que eu sei que ele está o quê? Falando de urbanização, de gentrificação de espaços, tá? Aí ele continua. Olha só, então aqui eu tenho o meu tópico frasal. Vou apagar aqui para não atrapalhar, tá? Tenho o meu tópico frasal. Na sequência, com efeito, geógrafo Milton Santos. Opa, eu tenho aqui a minha informação. Então tá ali, ó, informação de quê? Que ao estudar as organizações das cidades do Brasil, postula que o processo rápido e desorganizado da construção urbana provocou a marginalização de grande parte dos cidadãos. Né? Notem que ele faz o quê? Construção urbana, tá falando aqui ó, de espaços urbanos, de urbanização. Ele tá sempre falando do mesmo tema, tá utilizando sempre palavras dentro desse campo semântico, ok? Agora ele vem fazer o quê? Vem trazer o comentário dele, tá? Desse modo, o acesso a shopping centers e demais espaços de lazer como os cinemas ficou restrito àqueles que possuem meios para tal, ou seja, a parcela da população que mora perto desses locais centrais, a elite, ou que possui recursos para se deslocar e consumir esses produtos culturais, também a elite. Assim, olha aqui o fechamento. Tá? Notem como aqui ó, ele tem um elemento, uma conjunção de fechamento. Vai me conduzindo para o final do meu parágrafo. Tá? No que tange à exibição de filmes, já há resquícios de um caráter segregacionista, visto que a marginalização e a gentrificação excluem a massa populacional dos espaços cinematográficos, mantendo a problemática. Então, eu só queria mostrar para vocês com esses exemplos que essa estrutura ela vai sendo seguida e vai trazendo resultados. Não é uma estrutura que nós vamos testar agora pela primeira vez. É uma estrutura testada e validada pelo próprio Enem e que já tem trazido resultado para muitos estudantes. Por isso eu quero te apresentar essa estrutura, quero mostrar como você pode construir o seu texto dessa maneira. Mas vamos lá, vamos correr que essa aula já está ficando muito longa e vamos ver a conclusão. Então, conclusão, meus queridos, como nós fazemos, tá? A conclusão, ela também vai ter um tópico frasal, só que lá no desenvolvimento o tópico frasal fazia uma referência às teses, certo? E na conclusão, ela vai fazer uma referência ao tema. Então, ela vai retomar aqui o tema. E notem que assim eu vou amarrando todo o meu texto, tá? Depois disso, eu vou fazer a minha proposta de intervenção. Proposta de intervenção 1. E, se necessário, proposta de intervenção 2, tá? Se necessário. A proposta 1 precisa de 5 elementos, lembra? Quais são os 5 elementos? Terra, ar, fogo, não. Né? Quais são os 5 elementos? Ação, agente, meio ou modo. Ação, agente, meio, modo, finalidade e detalhamento. Então, esses são os 5 elementos para a minha proposta. Professor, e a proposta 2? Eu vou precisar fazer tudo isso de novo? Não, aqui você pode colocar apenas 3 elementos. Normalmente, a ação, o agente, e aí você pode escolher entre o meio ou a finalidade, tá? Por quê, meus queridos? Quando se faz necessário ter 2 propostas de intervenção? Quando eu tenho uma tese que às vezes ela está muito distante e aí eu não consigo resolver todo o problema que eu estou discutindo com base em uma única proposta. Aí sim eu vou precisar fazer uma segunda proposta de intervenção pensando no meu projeto de texto, pois eu trouxe discussões que eu deixaria em aberto, criaria uma lacuna. Então o objetivo dessa segunda proposta é apenas finalizar, fechar todas as discussões do texto. Mas a competência 5, ela vai analisar somente esses 5 elementos aqui, tá? Se você fizer 2 propostas com 3 elementos cada um, você não vai tirar 200 pontos. Presta bem atenção nisso.
Anota isso aí no seu caderno, tá? Eu preciso ter uma proposta completa de intervenção. Essa proposta precisa ter os 5 elementos, ok? Então, vamos compreender um pouquinho. Opa, esqueci já, tô aqui. E aí, claro, fiz a proposta 1 e 2, vou fazer o que eu chamo de fechamento circular, tá? Também não é algo obrigatório, mas ele ajuda no seu projeto de texto, tá? O que é o fechamento circular, professor? É quando, para fechar meu texto, eu trago um elemento lá da introdução. Então, se eu citei o filme na introdução, eu trago esse filme para minha conclusão, tá? Se eu citei a Constituição, eu trago a Constituição para minha conclusão. Eu trago esse elemento para fazer um fechamento, para mostrar para o meu corretor que o meu texto tem um planejamento, um início, meio, um fim e que se retorna, que ele fecha. Por isso que ele faz um círculo, né? Um círculo perfeito, ok? Não é de texto circular que não sai do lugar. Não, é um círculo de começo, meio e fim e eu retomo fechando esse ciclo. Perfeito? Então, essa estrutura, vamos lá. Já falei aqui da proposta de intervenção, vou apenas repassar rapidinho. Então, se você nunca ouviu falar de proposta de intervenção, o que é a ação? A ação é o que deve ser feito para resolver o problema. Lembrando, o Enem sempre trabalha com um problema. Então, eu vou ter uma ação para resolver esse problema na minha proposta de intervenção. Se eu tenho uma ação, eu tenho alguém que realiza essa ação. O meu agente. Quem é agente? Instituições sociais, governo, família, mídia, tá? Eu tenho uma ação que ela precisa ser feita de alguma maneira, de alguma forma. Então, de que maneira essa ação será posta em prática? De que meio? Por meio de quê? Então, aqui a ação, eu tenho o meio. De que maneira? Eu vou ter programas sociais que vão falar sobre isso, eu vou ter projetos destinados à sociedade que vão falar sobre isso, tá? Vamos depois aprofundar como que a gente constrói essa proposta de intervenção lá na aula sobre conclusão especificamente. Aqui eu só quero te mostrar a estrutura, como o seu parágrafo vai ficar construído, tá? Depois eu tenho o quê? A finalidade, o objetivo. Então, qual é o objetivo? Construir uma ação que tem um objetivo. Qual é esse objetivo? Esse objetivo, ele resolve o meu problema? Eu consigo resolver o problema? Tenho que conseguir, senão não faz sentido eu colocar uma proposta de intervenção. Professor, mas eu só com uma redação do Enem vou ser obrigado a resolver um problema que os caras estão aí há séculos e não resolvem? Gente, é uma proposta. Você vai colocar uma sugestão, tá? Não significa que tenha que, obviamente, conseguir resolver todo o problema. Mas também não pode ser uma sugestão mirabolante, né? Não dá para ser um negócio de outro mundo totalmente utópico. Tem que ser algo pautado na realidade, ok? E o detalhamento é uma informação adicional dos 4 elementos anteriores, tá? Você vai escolher qualquer um deles e vai trazer uma informação adicional. Posso trazer da ação, do agente, do meio, do modo e da finalidade, sem problema algum. Para irmos caminhando para o final da nossa aula, vamos lá, um exemplo de conclusão nota 1000, tá? Então temos aqui o estigma associado às doenças mentais de novo. Então, notem comigo, tenho aqui, né, um elemento conectivo, que vamos ver também em aulas futuras, não se preocupem, mas eu tenho aqui, ó, portanto, cabe ao Ministério da Saúde, olha só meu agente aqui, por meio de parcerias com as escolas. Então, tenho aqui, ó, o meio, deixa eu ir anotando aqui, tem aqui o meio, por meio de parcerias com as escolas, desenvolver um programa de assistência e informação relacionada às doenças mentais. Então, qual é a minha ação? Desenvolver. Tenho aqui a ação. Disponibilizando cartilhas que ajudem os estudantes a entender os sinais de uma saúde psicológica. Então, aqui ó, eu vou ter um detalhamento dessa ação, tá? A fim de, olha só a minha finalidade aqui, combater a ideia de que ela é sinônimo de fraqueza ou anormalidade. Notem que eu já tenho aqui todos os elementos, mas ainda assim ele vai construir uma outra proposta. Esse mesmo ministério deve também desenvolver campanhas
em universidades e repartições públicas que incentivem a procura de profissionais de saúde mental em caso de transtorno, a fim de evitar o suicídio. Então aqui ele traz um complemento também bem importante. E aí ele faz o fechamento. Olha só o nosso fechamento aqui, ó. Somente assim, a história dos brasileiros com doenças mentais será diferente da narrada em O Papel de Parede Amarelo. Lembra que lá na introdução que nós lemos, ele falava sobre esse livro? Então aqui ele está fazendo o fechamento circular. Ele está trazendo um elemento da introdução para a conclusão dele, para ele poder fechar o texto dele, para ele poder finalizar o texto dele. Meus queridos, hoje eu queria demonstrar isso para vocês. Até passamos um pouquinho do tempo, 40 minutos de aula já, mas essa aula é importante que ela fique unida. Por quê? Porque aqui nós vimos passo a passo todas as partes que vão compor o seu texto. E professor, talvez você me fale assim, professor, mas ok, como que eu vou fazer isso na prática? Como que eu vou construir? Mas eu já entendi a estrutura. Lembra, o objetivo da aula de hoje era você compreender essa estrutura, saber o que cada parágrafo precisa ter. Agora você já sabe e você sabe de onde essa estrutura surgiu, tá? Você sabe que não foi da minha cabeça, não foi do além. Mas agora a gente vai começar a fazer o quê? Para construir essa estrutura, nós precisamos planejar, nós precisamos de um projeto de texto que comece a moldar o nosso texto no dia da prova. Por isso, nossa próxima aula vai falar sobre projeto de texto. Como você vai planejar o seu texto para que você consiga ter todos esses elementos presentes na sua redação e que a sua redação possa ser uma redação de uma nota excelente. Então, deixa aqui nos comentários sobre como que você está achando da aula, o que você está achando do curso. Compartilha esse vídeo com os seus amigos, isso valoriza demais o meu trabalho por aqui, né? O tempo investido a deixar esse conteúdo de qualidade disponível para vocês. Manda lá para aqueles amigos que estão estudando às vezes sozinho e estão se batendo e não conseguem uma boa informação sobre redação do Enem, tá? Para que você possa valorizar o meu trabalho e também que a gente possa caminhar junto, democratizando o acesso à informação sobre a redação do Enem, para que a gente possa mudar essa realidade de que todos os anos nós temos pouquíssimos alunos de escola pública ou pouquíssimos alunos que tiram redação nota 1000 no Enem ou tiram nota 900 mais. Né? A gente fala muito das redações nota 1000, mas mesmo o número de redações 900 mais não chega a 10% das redações feitas no Enem, o que é um número muito, muito preocupante. E um dos objetivos desse curso é poder mudar um pouquinho essa realidade. Então, meus queridos, um grande beijo para vocês. Te vejo na próxima aula sobre projeto de texto. Fica aqui comigo.